Senhor presidente, senador Mozarildo, senhores senadores, senhoras senadoras, fico feliz de ver aqui um grupo de crianças assistindo a nossa sessão, até porque o que eu vou falar diz respeito a vocês, porque diz respeito aos professores. Senhor presidente, eu sou de uma geração nordestina que viu a luta de camponeses para saírem de uma semi-escravidão. Eu vi greves de camponeses, que até então eram proibidas, e eles conseguiram fazer. Graças a lutas, naquela época não de sem terra, mas de outros movimentos de defesa dos direitos dos trabalhadores no campo. Aquelas greves, senador Mozarildo, traziam prejuízos. Traziam prejuízos porque reduzia a produção de açúcar durante aqueles dias. Mesmo assim, era uma luta absolutamente necessária para dar direitos e construir um futuro melhor, inclusive na produção açucareira, tendo trabalhadores assalariados dignamente. Sem isso, a nossa economia esbarraria na ineficiência do trabalho servil que então existia. Senador, passados tantos anos... Cristóvão, posso pedir um momentinho, e é oportuno que eu faça o registro, que o senador Cristóvão professor, foi reitor da Universidade de Brasília, foi ministro da Educação, é um homem que cuida muito aqui da educação. Então eu quero registrar aqui a presença, senador Cristóvão, dos alunos do ensino fundamental do Colégio INEI Sigma, do Lago Sul do Distrito Federal. Sejam bem-vindos. Quero esclarecer a vocês, aos professores, que essa reunião de sexta-feira é uma reunião não deliberativa, portanto não tem votações, e é destinada para que os senadores exponham os seus pensamentos, as suas preocupações, debatam os temas nacionais, portanto é uma sessão dedicada somente a comunicações e debates. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, senador Mozarildo, por ter feito a referência à Escola dos Jovens. Senador Mozarildo, passado tantos anos, eu já não mais um adolescente, como naquela época, já não mais jovem, já quase septuagenário, eu vejo que o Brasil mudou e não mudou. Mudou porque agora os grevistas, os que lutam por direitos, são professores, não são camponeses. É uma mudança. É uma mudança substancial em direção à economia mais vinculada ao conhecimento. Mas é a mesma coisa, senador Mozarildo, quando a gente percebe que naquela época a luta dos camponeses do Nordeste brasileiro e de outras partes do Brasil era uma luta pelos direitos deles e pela maior eficiência do sistema de exportação de açúcar. Hoje, a greve dos professores, que traz prejuízos à educação brasileira. É uma luta pelos direitos deles, como naquela época era dos camponeses. E é uma luta para que melhore a educação, porque daqui para frente, o produto que vai definir que esse país é moderno, que esse país é rico, que esse país é livre, serão os produtos do conhecimento e não mais os produtos da agroindústria açucareira, como era no meu tempo de jovem. O senador Requião fez há pouco aqui uma avaliação comparativa dos preços das nossas exportações, quando se refere para a China, Europa, exportando bens agrícolas, bens primários, minério de ferro, soja, e quando a gente exporta para os países latino-americanos com bens industriais. Essa comparação, senador, que mostra como os preços dos bens industriais é maior por tonelada e por outros indicadores do que os preços dos nossos produtos agrícolas, ficaria ainda maior a diferença se nós colocássemos os bens da indústria de alta tecnologia. Porque hoje, embora a indústria seja muito melhor do ponto de vista de fazer a independência econômica do que a agricultura, sobretudo no longo prazo,
porque a demanda dos bens agrícolas ela é limitada. Ela chega a um ponto que, quando todos os estômagos estiverem saciados, ninguém vai comprar mais do que aquilo, porque ninguém come mais do que é preciso, mas consome mais do que é preciso dos bens industriais. Mas esses nossos bens industriais ainda são prisioneiros da falta de um sistema econômico que produza bens da mais alta tecnologia. O Brasil não vai se inserir na sociedade moderna, não vai se integrar corretamente, como dizia o senador Requião, em relação especialmente à América Latina, se nós não tivermos uma economia baseada no conhecimento. A economia que produz esses bens que hoje geram sua própria demanda no mundo inteiro e que o Brasil não produz. Nós temos mais de 200 milhões de telefones celulares e não os produzimos aqui, embora montemos aqui alguns, mas tudo com tecnologia importada. Cada um de vocês que estão me ouvindo, que for à farmácia comprar um remédio, vai pagar royalty a algum laboratório na Suíça, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra. Porque ainda que produzido aqui, usa uma fórmula que nós não criamos, salvo raras exceções, graças a investimento, por exemplo, na Fiocruz. Pois bem, os nossos professores estão nas ruas, em muitas cidades do Brasil, em alguns casos por longas semanas, em outros casos sendo perseguidos pela polícia, porque lutam pelos seus direitos, como aqueles antigos camponeses, e porque lutam para que o Brasil se insira na economia mundial, na sociedade do mundo, na cultura global, com o conhecimento que nós possamos produzir. Que inserção nós vamos ter com nossas crianças, com as escolas degradadas que nós temos? Com os professores desmotivados pelos baixos salários e pelas péssimas condições de trabalho? Não temos futuro. Não temos futuro se não percebermos a gravidade que significa professores mobilizados nas ruas em uma cidade cada dia, 3, 4, 5 cidades por dia às vezes, e olhe que nem todas as mobilizações de professores chegam às televisões, só das grandes cidades. Mas isso está acontecendo nas pequenas cidades, e tem umas que, pior ainda, não está acontecendo porque os professores perderam a capacidade de indignação, se acostumaram à situação que eles vivem, como antes muitos camponeses sem consciência se mantinham à margem da luta pelos seus direitos. Percebamos que os professores, estando por todos os lados desse país, indignados, insatisfeitos e mobilizados, algo de errado está passando no país e um muro está sendo construído que vai impedir que a gente avance para o futuro da economia do conhecimento. Percebamos que o que está acontecendo não é uma greve aqui, uma greve ali, por força de um sindicato politizado. Hoje é mais do que isso, porque os sindicatos são municipais, são estaduais, não há um sindicato nacional. E as greves estão sendo nacionais, as mobilizações estão sendo em todas as partes. Há um clamor e uma indignação por parte dos professores do Brasil, como lá atrás, na minha adolescência, era dos camponeses brasileiros. Não é possível que o governo brasileiro federal continue tratando as greves em cada estado, em cada cidade, como uma coisa lá do prefeito e do governador. As greves de professores, quando se juntam elas, não são mais uma questão de prefeito ou de governador. Elas são uma questão do país, são uma questão nacional, senador Mozarildo. São uma questão de todo o Brasil, senador Assir. São uma questão que diz respeito ao futuro da nação brasileira. Não é mais um confronto de um sindicato com um prefeito apenas. Isso até pode acontecer em diversos casos, mas no conjunto hoje é muito mais que isso. E a gente não percebe, não desperta. Eu não vi um pronunciamento da presidenta Dilma sobre essas greves, aliás, nem do ministro da Educação,
porque eles se comportam como dizendo, educação, criança, isso é uma questão do prefeito. Nós estamos aqui para discutir o leilão das reservas de petróleo de Libra. É isso que a presidenta fala, é isso que ela pensa, mesmo quando ela não fala nem diz. É isso, criança, educação, isso é coisa dos prefeitos, isso é coisa dos governadores, não é coisa da nação brasileira. Nós vivemos um momento que exige um despertar. Já não despertamos para as manifestações de indignação de dezenas de milhares nas ruas contra o sistema inteiro, contra os serviços públicos em geral. E agora não despertamos para um caso específico da situação da educação brasileira, levando os professores a mobilizações por todo o Brasil. Dá quase para dizer que hoje nós temos uma greve nacional de professores. Porque, divididos como eles são nos seus municípios, nos seus estados, mas eles estão fazendo tantas greves pequenas em cada um dos estados e municípios que a soma já é quase uma greve nacional. Pela insatisfação, pela indignação, eu diria mais, pela raiva que se sente hoje, manifestada sobretudo pelos professores, diante do abandono da educação. E aí, dentro do abandono da educação, o desprezo aos direitos dos professores. E eu vou mais longe. Apesar de tudo isso, está se armando hoje na República Brasileira um roubo do piso salarial do professor. Eles estão mobilizados por aumentos, inclusive pequenos, por aumentos que não têm a dimensão que o Brasil precisa. Todas as contas mostram que, para termos os melhores jovens desse país escolhendo a profissão do magistério, nós precisaríamos pagar um salário acima de R$9.000 por mês. E a luta dos professores é para chegar a 2.000, a 2.200. E nós vemos uma realidade em que os governadores e prefeitos dizem que não têm condições de atender. E até capaz. Por isso vamos federalizar a educação. É exatamente porque eles não têm condições que eles deviam chegar aqui e dizerem, presidenta Dilma, aqui estão as escolas da minha cidade. Eu não quero minhas escolas sem aulas, eu não quero minhas crianças sem escola e eu não tenho como pagar aquilo que é justo. É assim que a gente faz quando um banco está quebrando. A gente entrega ao Banco Central que salva as contas de todo mundo. Por que não salvamos a educação de nossas crianças, quando o prefeito não puder pagar? E por que não destituímos o prefeito que puder pagar e não esteja gastando dinheiro em educação, se houver alguns deles com essas condições? Está se armando um golpe para roubar o salário do professor a partir de janeiro do próximo ano. Há uma lei aprovada aqui, sancionada pela presidente, que diz que o piso salarial do professor deverá subir dos seus míseros R$1.600 para míseros quase R$900. Pois bem, os governadores estão trabalhando junto ao Ministério da Educação para trazer aqui uma lei, quem sabe uma medida provisória, rejeitando a lei que assegura o aumento para 1.900 e colocando um aumento em torno a 1.700. Vão roubar R$200 por mês de cada professor que ganha o piso. Vão roubar. Eu repito, vão roubar, porque é um direito adquirido por lei. É um direito que eles têm de que o salário deles em janeiro seja reajustado conforme a lei. E um direito adquirido. Será um golpe fazer essa redução para os professores que começarem a entrar agora. Mas para os professores que já estão no exercício, senador Giagelo, é destruir a ideia do direito adquirido. E eu não sei se o senhor já foi consultado para ser um dos patronos dessa lei, senador Gê. Mas está havendo consultas para que a base do governo apresente aqui um projeto de lei reduzindo o piso salarial do professor a partir de janeiro. Ou para que a gente aprove uma medida provisória. Não é possível
que não se esteja vendo que os professores desse país estão mobilizados em quase todas as partes do território nacional. E naquelas partes onde eles não estão mobilizados é porque eles estão tão abandonados que nem vontade de mobilização eles têm. Se entregaram. Aliás, essa é a expressão que os pedagogos dizem. Professores no Brasil já se entregaram à letargia de um trabalho, de um esforço que eles sabem que não vai conseguir atender todas as necessidades deles e nem do país. Deles nas condições de vida que têm direito a ter e do país no acesso a uma boa educação para construir uma economia integrada, inserida no mundo inteiro. Parece mentira, mas 60 anos depois daquilo que eu assistia lá em Pernambuco, dos camponeses mobilizados querendo melhores direitos e uma modernização do setor açucareiro, eu assisto hoje dos professores querendo a melhoria do Brasil na economia mundial, através daquele que é o maior dos recursos do futuro, que é o conhecimento, e cuja origem não está em minas de ferro, está em escolas para crianças. É isso que mudou. Mudou aquilo que vem de fora. No lugar das minas de ferro, nas minas de ouro que o Brasil teve, hoje o futuro está nas escolas. O mundo fez essa mudança. O Brasil não entendeu. Da mesma maneira que demoramos tanto a entender que a escravidão tinha que terminar, fomos o último país do mundo a abolir a escravidão industrial no setor econômico, nós estamos sendo o último a entender a necessidade do uso correto da escola como a fonte principal do futuro de um país. E esse abandono está claro, visto pela televisão, nas manifestações dos professores, nas greves dos professores, nas reivindicações pequenas dos professores, mínima dos professores, e até mesmo, eu diria, na incapacidade de muitos prefeitos e governadores atender essas mínimas reivindicações. Por isso, se esse país quer realmente inserir-se no futuro, é preciso que o governo federal, que a presidenta Dilma, que nós todos do Senado descobramos que é uma crise muito mais profunda do que greves que pipocam hoje pelo Brasil. É a greve de um sistema falido, que é o nosso sistema educacional abandonado há tanto tempo. E que a única saída, além de atender essas pequenas reivindicações de hoje, além de não deixar o roubo do piso salarial que querem fazer, que nós façamos a revolução, que, a meu ver, só virá pela federalização da educação de base no país. É isso, senhor presidente, que eu tinha manifestado nessa sexta-feira de manhã. A minha frustração ao ver que chegou a essa idade e o Brasil continua o mesmo. Apenas, em vez dos camponeses, são os professores em luta. Porque, em vez de ser a economia açucareira, hoje é a economia do conhecimento, que está em marcha no mundo inteiro. Eu terminaria aqui meu discurso, mas o senador Gingelo pediu a palavra para uma parte, eu creio, que eu dou com muito prazer. Muito obrigado. Senador Cristóvão Buarque, e para dizer na sua parte, que o senhor me citou há pouco, dizendo que o governo vai lutar para poder baixar o piso salarial dos professores. E eu quero lhe dizer que eu sempre acompanhei nessa questão da educação e concordo com as suas posições, que o país só tem um caminho, o caminho da educação. Sou totalmente favorável, sempre lutei por isso também, e quero dizer ao senhor que, se dependendo de mim, não abaixa piso de professor, não. Se puder aumentar, é o que nós deveríamos fazer, é estar lutando para aumentar o piso dos professores, para ter uma educação mais firme, educação dentro daquilo que nós sonhamos, ter uma educação que os alunos passam todos os dias na escola, exemplo dos países que se desenvolveram muito mais que o país, que o nosso Brasil. Eu também gostaria de dizer ao senhor que essa luta da educação é uma luta que o senhor sempre já pôde contar comigo todas as vezes e pode continuar contando, o senhor e todos os professores do nosso país, porque ter
Bons professores significa que o nosso país vai desenvolver, vai crescer aonde precisa de desenvolvimento. Também sou a favor da parte intelectual, que os nossos jovens possam realmente ter um aprendizado melhor e não quando a gente fica envergonhado de ver que vários, quando vão fazer pequenos concursos, pequenas provas, a diferença é muito grande, principalmente nas classes sociais. Obrigado, senador, e me dá uma certa tranquilidade, porque sei da sua importância na formação das leis nesse país hoje em dia, mas os 27 governadores fizeram uma moção ao governo dizendo que não tinham como pagar o reajuste de quase 19% e propondo que fosse apenas 7%. E por conta dessa manifestação, que não é brincadeira, 27 governadores, abriu-se uma negociação, que está sendo feita hoje através do Ministério da Educação, dos governadores e também da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, CNTE. A negociação, por incrível que pareça, parece não ser como fazer para manter os 19%, mas até quanto baixar. E isso é surpreendente porque é deste governo a lei do piso salarial, é deste governo a lei do reajuste. O ministro Fernando Haddad lutou para que essa lei fosse aprovada, essa lei que assegura um aumento que hoje seria quase 19%. O ex-senador e ministro Mercadante tem sido enfático na defesa desse direito. Mas eu temo que, como se diz por aí, a aritmética é mais forte do que a política, e os governadores mostrem que não têm condições. Eu sou daqueles que defendem a aritmética. Agora, essa aritmética dos governadores mostrarem que não podem, deve livrá-los de pagar, mas não dos professores de receber. Busquemos outra fonte. Criemos aqui uma CPMF da educação. Emitamos bônus do Tesouro. A gente não está emitindo bônus para dar dinheiro ao empresário através do BNDES. Bilhões de reais não estão sendo financiados no BNDES graças a bônus do Tesouro. Aprovemos aqui a lei de origem do então senador Fernando Henrique Cardoso, do imposto sobre as grandes fortunas. Temos como. Se os governadores não têm, o Brasil tem. Busquemos como respeitar a aritmética encontrando dinheiro em outras partes. Não sacrifiquemos os direitos dos professores, que são os direitos das crianças, que é o futuro do Brasil, por causa da aritmética específica dos governadores e dos prefeitos. Trabalhemos a aritmética nacional. E aí tem como. Aí tem como. Porque quando os empresários precisam de dinheiro, tem como. Quando é preciso exonerar impostos para vender mais produtos, tem como. Por que quando é preciso mais dinheiro para pagar salário dos professores, míseros, não chega a 2.000, não chega a 2.000, e não se tem, e não se encontra de onde. Eu estou disposto, criamos uma comissão aqui para buscar de onde. Devo até lhe dizer que o presidente Renan Calheiros criou a comissão para discutir o financiamento da educação. Eu sou o relator dessa comissão. Estamos trabalhando, mas estamos trabalhando para o futuro. Estamos trabalhando para o dia em que o custo per capita do aluno for R$9.000 por ano. O salário do professor for R$9.000 por mês, que coincidem os dois números. Mas não fujamos da responsabilidade de discutir o imediato. Por isso, a Comissão de Educação da Câmara de Deputados, junto com a Comissão de Educação do Senado Federal, está programando uma audiência pública, onde queremos ouvir os próprios governadores. Que eles tragam aqui as suas dificuldades e que nós busquemos como resolver as dificuldades deles, mas não às custas dos professores, porque isso significará ser feito às custas do futuro do Brasil. É isso, senhor presidente.